Hello malta, bem-vindos de volta aqui ao canal. Eu chamo Maria Palma, para quem ainda não me conhece, e hoje quero-vos explicar o porquê de eu ter desaparecido aqui do YouTube durante estes últimos 5 meses. Antes de dar início a este vídeo, quero-vos pedir para subscreverem o canal e, claro, se no fim gostarem deste vídeo, deixarem o vosso like e também seguirem-me nas outras redes sociais, é tudo a.mariapalma. Então, eu hoje quero-vos explicar o porquê de eu ter desaparecido aqui do YouTube. Logo após o meu regresso aqui no YouTube, que eu voltei no início deste ano, tive que desaparecer, entre aspas, por volta de abril, maio, porque infelizmente apareceu-me um problema de saúde. Eu ainda não referi isto em lado nenhum, é a primeira vez que eu vou falar sobre isto e até pensei em nunca falar. Eu quis mesmo esquecer este assunto, mas acho que eu mostro tanta coisa no meu dia-a-dia que acho que vocês que estão aí desse lado e que gostam de me acompanhar merecem saber o porquê de eu ter desaparecido daqui. Vou-vos começar a explicar agora o que é que eu realmente tenho e também mostrar-vos algumas fotos de todos estes últimos meses e de como estava a minha face estes últimos meses. Sim, porque o problema que eu tenho é na minha face, eu tenho uma dermatite perioral, que é uma mancha vermelha aqui nesta zona da boca, mas para começar, eu no início não sabia que eu tinha uma dermatite perioral, claro, e nem muitos dos médicos aonde eu fui sabiam. Em abril, mais ou menos, apareceu-me aqui duas manchinhas vermelhas, só aqui, duas manchinhas vermelhas. E eu, por acaso, no dia anterior tinha feito o buço com cera. Então eu pensei, olha, hoje, por acaso, fiquei vermelha, porque nunca fico. E a minha avó até no dia a seguir disse-me assim, Maria, o que é que tu tens aí porque estás tão vermelha? Ah, avó, não sei, olha, vou colocar aqui qualquer creme e logo desaparece. Pensei eu. Então a Maria foi metendo cremes que tinha em casa, por exemplo, aloe vera, até comprei biafine, para ir colocando aqui para ajudar a tratar a pele, pensando eu que iria ficar curada. Então, depois de quase um mês com esta mancha aqui, a mancha foi-se alastrando e foi apanhando toda esta zona até aqui ao queixo. Não bastando toda esta zona aqui, eu comecei a ficar com muitas borbulhas aqui na zona da testa. Como vocês podem ver nestas imagens, eu já tinha um mês e meio com este problema e o qual me fez recorrer aos médicos não foi esta mancha aqui que até não me incomodava muito. Eu pensei, bem, isto qualquer dia desaparece. Mas foram as borbulhas que eu tinha aqui na testa é que me estavam a incomodar imenso, porque eu nunca tive uma borbulha, nunca sofri de acne, nunca tive esses problemas. Aparecia-me uma outra borbulha naquelas alturas do mês normais e então eu nunca tinha tido uma borbulha a sério e vi-me com a testa cheia de borbulhas e, não bastante, tinha esta mancha vermelha na cara. Então eu decidi procurar o primeiro médico, que por acaso foi de medicina geral, e ele, quando olhou para mim, receitou-me cortisona, uma cortisona de bebê, mas era uma cortisona, e receitou-me comprimidos para as alergias, porque ele deduziu que isto seria uma alergia que eu estava a fazer na minha cara, e então, para eu tomar aqueles comprimidos, e depois, se tudo corresse bem, já não precisaria de lá voltar. Eu tomei os comprimidos, coloquei a pomada e aquilo na primeira semana fiquei magnífica. Porquê? Porque eu estava a colocar cortisona na minha cara. Assim que a deixei, eu voltei a ter tudo outra vez. Então, o que é que eu pensei? Vou a um dermatologista, porque é o mais indicado para cuidar da pele. Fui a um dermatologista, quando ele olha para mim diz-me que eu tenho uma rosácea na cara. Eu pesquisei muito também e quando ele me diz que isto é uma rosácea, claro que eu concordei com o médico, mas fiquei sempre um pouco reticente e ele receitou-me alguns comprimidos e também uma pomada para colocar e eu fiz isso também nesse mês. O qual não me trouxe quase resultados nenhuns, procurei outra vez outro médico, fui a um médico também de medicina geral, que é muito conhecido aqui na minha zona e dizem que é dos melhores, e então eu fui lá para ele ver a minha cara e ver o que é que ele poderia fazer. Disse logo que era uma rosácea, receitou-me outros comprimidos e a mesma pomada do médico anterior. Se vocês repararam, eu fui a 3 médicos diferentes, pois, mas não ficamos por aqui. Depois de ir ao terceiro médico, como me referi, a cara não melhorou. Eu continuei toda vermelha, com as borbulhinhas na testa e algumas também aqui na zona dos olhos. Passado mais ou menos um mês, recorri a outro médico, este de medicinas alternativas, o qual também me receitou outras pomadas, outros comprimidos e nada.
Depois decidi ir a um quinto médico, visto que eu não estava a melhorar de maneira nenhuma. Procurei um dermatologista, por acaso até fui até ao Algarve, porque aconselharam-me aquele dermatologista que era muito bom. Fui até lá, mas antes de ir até lá eu já estava mal e ainda fiquei muito pior. Eu não sei o que é que me aconteceu no fim de semana anterior, que eu ganhei uma alergia enorme. E no dia exato de eu ir a essa consulta, eu acordei com a cara completamente deformada. Eu fui numa segunda-feira a essa consulta e no domingo a minha cara começou a ficar completamente estranha. Vocês até podem ver por estas imagens que eu até estava com cara de choro, porque eu não me podia ver ao espelho e ver a minha cara assim neste estado. Logo eu, que nunca tive uma borbulha na vida, ver a cara cheia de borbulhas, toda vermelha, a ficar toda inchada, não pensando eu que no dia a seguir eu ainda estaria muito pior. Aí sim eu acordei com a cara deformada completamente. Eu acordei com os olhos completamente fechados, de tão inchados que estava. Eu tinha a cara toda inchada e foi mesmo um dia péssimo. Nesse dia eu fui até esse dermatologista, ao Algarve, o qual olhou para a minha cara e disse: coitada, eu vou-te dar já alguns medicamentos para te tirar já esse inchaço, porque isso que tu tens aí é uma alergia, e depois tu voltas para eu ver a tua cara. E foi assim. Foi assim que aconteceu. Eu comecei a tomar uns medicamentos e umas pomadas para reduzir aquele inchaço. Após alguns dias eu comecei logo a ver resultados na minha cara, pelo menos um inchaço reduziu e a minha pele começou a escamar toda. Aqui na zona do queixo eu fiquei super contente, porque eu pensei: está a escamar, vou ficar com pele nova, vou ficar com a pele outra vez uniforme, a cor uniforme como tinha em toda a minha cara. Depois eu voltei a esse médico, onde ele confirmou a 100% que eu tinha uma dermatite perioral e que só poderia fazer um tratamento no fim do verão, porque não poderia apanhar sol de maneira nenhuma e só poderia fazer esse tratamento no fim do verão para tirar completamente as borbulhas que eu tinha na cara e também a mancha vermelha que eu tinha aqui. Porque a dermatite perioral estava aqui, a parte vermelha, mas depois as borbulhas estavam todas aqui e à roda dos olhos. Quando o médico me disse que eu só poderia fazer o tratamento no fim do verão, eu não tive outro remédio do que aceitar e voltei para casa, continuei a pôr uma pomada, mas eu estava sempre a piorar. De dia para dia a minha dermatite estava cada vez maior e estava-me a incomodar imenso aqui à roda dos olhos, porque eu estava mesmo cheia de borbulhas. Não contente com o estado em que estava e de pensar que só poderia fazer o tratamento no fim do verão, decidi procurar outro médico. O último médico a quem eu recorri até pedi ajuda no Instagram para me darem opiniões de dermatologistas bons aqui em Portugal, o qual eu escolhi o Dr. João Maia Silva, que dá consultas na CUF de Lisboa. Não vou referir o nome dos outros médicos, mas vou referir só o nome deste médico, porque sim, este médico conseguiu que eu melhorasse. Ainda não estou a 100%, mas estou muito melhor. Outra coisa que eu também não vou referir foram todas as pomadas que eu coloquei na cara e todos os comprimidos que tomei. Acho que não faz sentido porque cada caso é um caso. Continuando, quando eu fui ao médico de Lisboa, ao Dr. João Maia Silva, ele disse logo que isto era uma dermatite perioral, receitou-me esse tal tratamento forte e também algumas pomadas, o qual eu vi logo resultados passado mais ou menos 1-2 semanas e ele disse que o tratamento mais ou menos iria durar 6 semanas. Mas eu comecei logo a ver resultados e fiquei logo muito feliz. Está agora exatamente a fazer 6 semanas, por isso, para vocês terem noção, isto apareceu-me em abril, alastrou-se durante imensos meses e só em finais de julho, mais ou menos, é que eu procurei ajuda deste médico e sim comecei a ver resultados. Como vocês podem ver, a minha cara está assim, sem qualquer maquilhagem agora. Tenho algumas borbulhinhas, mas nada do que estava, e não tenho qualquer borbulha na testa, mas sim à roda dos olhos ainda tenho uma ou outra e à volta da boca tenho também uma ou outra e um pouco vermelho aqui na zona da boca e do queixo. Como vocês podem ver, todo o processo eu tive muito mal, ainda fiquei bem pior e só depois é que eu comecei a melhorar. Não vou dizer que isto não me abalou, abalou-me imenso. Eu nos últimos meses até desapareci um pouco das redes sociais, tentei ao máximo não mostrar a minha cara e sempre que mostrava era ao longe ou então com muita maquilhagem em cima para não se notar que estava com marcas na cara, vermelhas, cheia de borbulhas.
O último médico onde fui disse-me que isto tinha cura, o qual dos outros médicos todos onde eu fui disseram-me sempre que isto não tinha cura, que eu ficaria com isto para o resto da vida. E então este último médico deu-me mesmo muita esperança, porque ele olhou para mim e disse: não Maria, isso tem cura, por isso tu não te preocupes que tu daqui a umas semaninhas estás curada. Por isso eu mantive o meu pensamento positivo, fiz o tratamento todo e agora estou aqui para vos mostrar como é que eu estou. Acho que já estou muito melhor e finalmente posso regressar ao YouTube, só se eu ficar por aí pior, não é? Se eu ficar pior e se eu desaparecer, olha, já sabem que foi porque a minha cara piorou. Mas em princípio isto tem cura e agora praticamente já estou a 90%, por isso já estou super feliz por estar assim, porque há coisas muito, muito piores nesta vida e olhando para isto agora era apenas uma mancha na cara e algumas borbulhas. Eu até vos quero contar uma coisa que me aconteceu nesse dia que fui a este médico a Lisboa. Eu fui com a minha mãe, que a minha mãe acompanha-me sempre, cada vez que eu preciso está lá, por isso, mãe, muito obrigada por me acompanhar sempre e estar sempre do meu lado. Como eu estava a referir, depois de ter ido a esse médico, fui com a minha mãe até ao centro comercial e estávamos a falar sobre este problema e que afinal tinha cura e que nunca nenhum médico me disse que tinha cura e este último médico disse que sim e que eu virei para a minha mãe e disse: mãe, há tantas coisas piores nesta vida que, ok, eu tenho este problema na cara, mas não posso estar em depressão porque eu tenho isto na cara, ok, eu trabalho com a minha imagem, mas não posso trancar-me em casa e não posso ficar triste para sempre. Eu tenho é que ter pensamento positivo que vou ficar melhor e que um dia vou estar 100% curada. E a minha mãe, claro que é muito positiva, claro que concordou comigo e no momento que nós estávamos a ter esta conversa e estávamos super positivas que eu iria ficar curada, passa uma menina por nós com a cara, sim, completamente deformada. Nós ficámos em silêncio e eu viro para a minha mãe e disse: mãe, estás a ver, o meu problema não é nada a comparar com tantos outros problemas, tantas outras doenças que existem neste mundo fora e que não têm cura. O que eu quero concluir com este vídeo hoje é que nós devemos procurar sempre solução para os nossos problemas. Se batermos à primeira porta e ela estiver fechada, nós devemos continuar a bater até que outras se abram. Eu achei vir por bem explicar-vos o que é que me aconteceu nestes últimos meses, porque apesar de tirarmos fotografias bonitas, não quer dizer que esteja tudo bem por trás dessas fotografias e que nem tudo é um mar de rosas. Por isso, se vocês estiverem a passar por um mau bocado, não se esqueçam que melhores dias virão e que nós temos que procurar sempre a solução para os nossos problemas. Um beijinho e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!